graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos com mais um vídeo do canal Evangelho Autêntico. Eu quero agradecer aqueles que são inscritos e também quero pedir para você que não é inscrito se inscrever, compartilhar os vídeos, ative lá o sininho para receber os novos vídeos do canal Evangelho Autêntico. E o canal Evangelho Autêntico visa estudar a palavra de Deus com você. Nesse vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre igreja inclusiva, sobre homossexuais cristãos e como que a Bíblia, a palavra de Deus, nos ensina acerca desse assunto que atualmente está muito polêmico. O texto que nós vamos fazer referência, nós vamos fazer menção, está em 1 Coríntios, capítulo de número 6. Nós vamos ler dois versículos, 1 Coríntios 6, versículos 9 e 10, que diz assim: Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Nós estamos vivendo uma época, e surgiu uma inovação de uma determinada denominação que se denomina cristã, chamada igreja inclusiva. E a igreja inclusiva, que surge com força nos Estados Unidos, devido a John Boswell, que é um historiador, foi um historiador na década de 80, de 1980, professor da Universidade de Ohio, e depois surge também Robin Scruggs em 1983, e eles disseram que a etimologia da palavra efeminado no grego e a palavra sodomita, que está inserido nesse versículo 10 da primeira epístola que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 6, ele disse que havia um equívoco. Então, John Boswell, ele é um historiador, um professor, foi um professor da Universidade de Ohio. Ele faz algumas críticas contra a tradução da Bíblia para o inglês. E desse questionamento todo surge as questões aí de ser uma mal interpretação ou não ser uma mal interpretação, e isso nós vamos ver nesse vídeo algumas questões. Depois, na sequência, Robin Scruggs, que dá sequência a esse pensamento, e o pensamento forte deles, a ideia deles é que quando Paulo escreve a primeira epístola aos Coríntios, ele escreve dentro de uma linhagem dos epicureus, da filosofia, e que esse homossexualismo que está relacionado aí em 1 Coríntios 6 era uma questão de pedofilia da época dos coríntios e que não está relatado aí ao homossexualismo de uma forma geral, até porque a palavra malakoi, que é a palavra no grego para efeminados, e a palavra sernekoitai, que é a palavra no grego para sodomita, elas são palavras que dão margem para algumas outras interpretações devido a uma questão de contexto. Então, o que nós vamos entender? A palavra malakoi, ela está no plural, e a palavra malakos seria o certo no singular. Nós sabemos que o Novo Testamento foi escrito no grego koiné, por isso que nós estamos falando dos significados das palavras no seu original, no original grego. Na literatura grega, a palavra malakos, ou malakoi, ela está se referindo, na maioria dos contextos que ela aparece, para homossexuais de uma forma geral. A sernekoitai, ela
é a mesma palavra que está em Levítico, capítulo 18, aonde a Bíblia está proibindo um homem deitar com outro homem. Então a palavra ser significa macho, né? E coito, coitai, significa deitar-se. Não deitar-se macho com macho. É isso que está em Levítico. Então quando você pega a Bíblia traduzida para o inglês, né? E você volta para o original grego, a palavra sernekoitai é a mesma palavra que aparece em 1 Coríntios, capítulo de número 6 e verso de número 10. Isso perdeu força na universidade norte-americana e nos contextos acadêmicos, porque eles entendem, né? Eles entendem que de fato a interpretação da palavra malakoi e sernekoitai, ela está se referindo aos homossexuais como efeminados e sodomitas na nossa língua portuguesa. A questão é uma questão que nós precisamos entender, principalmente nós, né, que somos pastores, outros presbíteros, trabalha aí com lideranças de igrejas, é saber diferenciar o que é legal por lei e o que é proibido por lei, leis humanas, e o que é legal dentro das Escrituras Sagradas e o que é proibido dentro das Escrituras Sagradas. Então, dentro das nossas leis, dentro das nossas éticas, dentro dos nossos comportamentos, chamado aí Brasil, ser um homossexual é legal. É legal, eles têm um amparo da lei, eles têm as suas expressões, eles têm as suas forças, são dignos de respeito, não podem ser discriminados e são pessoas que merecem todo carinho, respeito, amor, merecem terem empregos igual todo mundo e viver uma vida respeitosa igual todos. Isso é uma questão Brasil, é uma questão de leis que são abertas para que eles tenham os mesmos direitos de todos. Porém, quando nós falamos de cristianismo, nós temos a Bíblia como regra de fé. E quando nós falamos da palavra de Deus, quando nós falamos do Evangelho, quando nós falamos da doutrina bíblica, dos ensinamentos bíblicos, nós não podemos interpretar da forma que nós queremos. Então, é muito simples, é muito claro que a prática homossexual ela é pecado. O texto de 1 Coríntios 6,10 diz que quem comete essas práticas homossexuais, seja de qualquer espécie, seja de qualquer tipo, né? Seja trans, seja bissexuais, lésbicas, gays, seja qualquer tipo de prática homossexual, a Bíblia condena. A Bíblia deixa bem claro que as pessoas que praticam essas práticas, elas não herdarão o reino de Deus. Porém, as práticas homossexuais, elas estão dentro de um contexto de outras práticas pecaminosas. Os roubadores não herdam o reino de Deus. Os mentirosos não herdam o reino de Deus. Né? Os idólatras não herdam o reino de Deus. E muitos outros que praticam práticas pecaminosas. Então, 1 Coríntios capítulo 6 e verso 10 está falando sobre práticas que a palavra de Deus não aceita. A questão é uma questão bem simples de entendimento, porém muitos pastores não têm coragem de falar isso que eu vou falar. A igreja evangélica, ela não é uma igreja que inclui as práticas mundanas e pecaminosas para dentro da igreja. A igreja evangélica não faz discriminação de pessoas. Então eu como pastor, eu recebo um homossexual, mas reprovo as suas práticas. Eu recebo um ladrão, mas reprovo as suas práticas. Por quê? Porque a palavra de Deus reprova. Nós temos uma diferença entre leis
que regem a nossa nação e as leis bíblicas. E se nós queremos ser cristãos de fato, nós precisamos priorizar as leis a qual nós acreditamos, pelo menos dentro da nossa igreja. Então não é uma questão de homossexualismo, não é uma questão de roubadores, não é uma questão de idólatras, é uma questão das práticas, não é uma questão pessoal. Na sua igreja não recebem homossexuais. Recebem homossexuais. Nós vamos ensinar ele a lutar contra os desejos e as tentações da homossexualidade. Você quer ver uma coisa? 1 Coríntios capítulo 6 e verso 10 fala que adultério é pecado. Fala que aqueles que praticam a prática do adultério, eles não herdam o reino dos céus. Agora, nós somos homens, né? Temos desejos, temos tentações. Por que nós não praticamos o adultério? Pelo menos não é para praticar. É porque nós não temos desejo? É porque nós não temos sentimento? Depois que nós casamos, as mulheres se tornaram feias? Nós não temos mais atração por ninguém? É isso que acontece? Não, não é isso. É que nós resistimos às tentações, renunciamos o pecado e lutamos contra os desejos. Ou vocês pensam que é fácil uma pessoa que veio dos vícios das drogas? Os viciados não herdarão o reino dos céus. Mas nós recebemos o viciado, mas nós vamos ensinar ele a lutar contra a abstinência, a viver uma vida de abstinência. Nós vamos ensinar essas pessoas que outra hora foram pessoas dependentes químicos a lutar contra a dependência química. Nós recebemos o assassino, recebemos os assassinos. Os assassinos, parricidas e matricidas também não herdarão o reino de Deus. Agora nós precisamos entender uma coisa. Quando a Bíblia fala que tais práticas e quem pratica essas práticas não herdam o reino de Deus, nós estamos falando daqueles que morreram na prática. Porque o Evangelho, ele é pregado para conversão. O Evangelho é pregado onde surge na pessoa que é convencido pelo Espírito Santo e abre o teu coração e se entrega ao Senhor Jesus, o novo nascimento. Então nós precisamos entender algumas questões que estão muito fora de contexto. Nós recebemos qualquer tipo de pessoa, nós não recebemos a prática das pessoas. Por isso que nós somos chamados de protestantes, porque nós protestamos contra aquilo que não é evangelho. Então a igreja inclusiva, que recebe homossexual com a prática homossexual, eles recebem a pessoa sem a libertação. E o evangelho é uma proposta de libertação. A pessoa que viveu uma vida aberta para a sexualidade ilícita, quando ela vem para uma igreja cristã, ela não para de ter desejos, ela não para de ser tentada. É claro que o Espírito Santo em nós nos dá capacidade, nos fortalece para nós resistirmos esses desejos e essas tentações, mas nós somos tentados. E o que a Bíblia nos ensina? A vencer tentações. O que a Bíblia nos ensina? A Bíblia nos ensina que nós habitamos em um tabernáculo corruptível e que em nós, nessa natureza caída que temos, ela desperta em nós malignidades, desejos e intenções pecaminosas. E o que nós fazemos com essas intenções, com esses desejos? Nós combatemos. Então, quando nós tratamos o homossexualismo dentro da Bíblia, nós não tratamos como anomalia, nós não tratamos como genética, nós tratamos como prática de pecado. Tem pessoas que são tentadas e têm desejos homossexuais. Tem outros que têm desejos e são tentadas por roubos, outros por drogas, outros por adultério, outros por mentira. A igreja em si, ela recebeu pessoas de práticas pecaminosas de todos os tipos.
E qual é a diferença? A diferença é que nós fomos libertos delas, não somos mais escravos dessas práticas e lutamos para que não venhamos ser escravo delas novamente. Então, o homossexualismo, quando praticado, nós não reprovamos o homossexual, nós não discriminamos, nós reprovamos a prática. Até porque um homossexual, quando ele casa um homem contra outro homem, ele não aceita adultério. E adultério está no mesmo texto que condena o homossexual que pratica o homossexualismo, condena também o adultério. Então nós precisamos entender as questões bíblicas. Um homossexual não gosta de ser roubado, mas o roubador está no mesmo contexto dele. E o roubador também vai para o inferno. Então a questão não é um problema maior que o outro ou menor que o outro, a questão é a prática. Então eu dou um conselho, possa ser você um homossexual, possa ser você de qualquer tipo de homossexualidade, possa ser qualquer tipo de prática homossexual. Jesus te recebe, Jesus te aceita, Ele te ama, jamais Ele discrimina você. Até porque se você é homossexual, você seja uma lésbica, seja um gay, seja um trans, se você não pode entrar no reino de Deus, eu também não posso porque eu fui um roubador. Eu também não posso porque eu fui uma pessoa devassa outra hora. E a maioria dos pastores e das pessoas que estão lá dentro também não podem, porque eles vieram de práticas pecaminosas, seja elas qual for. E nós fomos recebidos, e fomos transformados, e lutamos contra o velho homem, porque todo dia ele tenta nascer novamente em nós. Então, quando nós falamos da palavra malakoi, acernokoitai, que são palavras gregas que estão se referindo a efeminado, estão se referindo aos sodomitas, que na nossa tradução para o português são homossexuais, não está falando da pessoa em si, está falando da prática. Então um homossexual que se converte, ele vai ter que lutar a vida toda para que ele não volte às práticas do homossexualismo. Uma pessoa que foi dependente química, ela vai ter que lutar a vida toda para que ela não volte às práticas da dependência química. Uma pessoa que viveu na prostituição, no adultério, ela vai ter que lutar a vida toda, porque a vida toda ela vai ter propostas para voltar nas áreas que outra hora ela cedeu para espíritos malignos, para carnalidade, para que os desejos fizessem dela, para que os prazeres o tomassem e o levassem à vida de práticas. Então, quando nós falamos de homossexualismo, à luz da palavra de Deus, à luz das escrituras sagradas, seja efeminados, malakoi ou acernekoitai, que são os sodomitas, e que esses dois juntos formam as classes de homossexuais que a Bíblia está dizendo, nós não discriminamos a pessoa, porque no mesmo bloco de práticas que estão os homossexuais, estão os idólatras. E tem crentes idólatras de pastor, tem crentes idólatras de cantores, tem crentes idólatras do seu carro, tem crentes idólatras da sua casa, idolatram coisas, então eles também não podem ir. Tem roubadores, tem crentes que roubam, tem crentes que compram e não pagam, tem crentes de todo tipo, e eles são recebidos? São, se eles se arrependerem, se eles deixarem a prática, porque muitas pessoas não vão se encontrar com Deus e não vão herdar o reino dos céus, mesmo estando dentro da igreja. Por quê? Porque praticaram a vida toda iniquidades. Então, prática das iniquidades, seja homossexual, seja adultério, seja idolatria, seja roubadores, seja qualquer tipo de prática, essas práticas impedem as pessoas de herdar o reino de Deus. Por isso que a vida cristã é uma vida de guerra. Nós lutamos contra os desejos que estão em nós. Nós lutamos contra vontades que existem em nós. Agora, se um homossexual pode viver os seus prazeres ilícitos, a homossexualidade, e Cristo aceitá-los,
vai ter que aceitar o ladrão roubando, vai ter que aceitar o viciado em droga, fumando droga, vai ter que aceitar os ídolos dentro da igreja, vai ter que aceitar todos, porque todos estão na classe de 1 Coríntios 6, 9 e 10. Espero que esse vídeo tenha ajudado. Eu amo todos os homossexuais, eu não faço discriminação e eu estou à disposição de ajudar você a vencer práticas homossexuais, porque eu venci práticas ilícitas, não de homossexualismo, mas de outras coisas que comprometeu muitos anos da minha vida. E eu não posso praticá-las de novo, senão eu vou preso. Eu não posso usá-la de novo, porque são drogas. E é isso que nós precisamos entender. O Evangelho não se adapta às pessoas. O Evangelho é um convite para uma transformação para a eternidade. É as boas novas de Jesus Cristo. O Evangelho respeita a cultura e as tradições, mas não pactua com todas. Existem coisas das tradições e das culturas de todas as nações que são pecados. Então eles têm que ser transformados na mente pelo arrependimento e eles têm que se adaptar ao Evangelho, viver o Evangelho, a prática do Evangelho e protestar contra. O que é protestar? Foi o que Lutero, foi o que os reformadores fizeram. Não, está errado. Se está errado, nós protestamos. E aí o que acontece com quem protesta? Eles recebem cordas no pescoço. Eles recebem espadas nos pescoços. Eles morrem. Eles são mártires. E por que eles são mártires? Porque eles não são inclusivos de práticas pecaminosas. Eles pregam contra as práticas pecaminosas. E a igreja brasileira, ela está caminhando para um jeito que ela é inclusiva em todos os aspectos. E a verdadeira igreja de Cristo, ela não é inclusiva. A verdadeira igreja de Cristo, ela recebe as pessoas para que essas pessoas sejam libertas, mas não no termo inclusiva do homossexual vir para uma igreja e continuar homossexual, o ladrão continuar ladrão, o adúltero continuar adúltero, o idólatra continuar idólatra. Não é essa a questão. Então, quando você lê as escrituras sagradas de 1 Coríntios 6, 9 e 10, não foque só nos homossexuais, porque tem muitas práticas ali também que vai colocar muitas pessoas, pastores, pregadores, longe, fora do reino de Deus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos e que o bom Deus vos ilumine e vos guarde, em nome de Jesus.